Olá, meu nome é Vinícius Gomes. Alguns de vocês já devem me conhecer da sala de aula, mas para quem não me conhece, primeiro eu vou me apresentar. Atualmente eu faço parte do mestrado pelo programa de pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais da UFRN, e nesse semestre eu estou cursando a disciplina de estágio à docência na disciplina de CTM, Ciência e Tecnologia dos Materiais, com a professora Kaline. Sendo que essa videoaula faz parte do meu plano de docência que está cadastrado no SIGA. E o objetivo dessa aula é apresentar para vocês alguns aspectos introdutórios das análises de RX e FTIR, com fundamentos e interpretação de resultados. Que, na verdade, é outro jeito de dizer que eu não vou me aprofundar no assunto, mas que eu vou dar uma ideia de como vocês podem discutir os resultados das caracterizações que vocês receberam das aulas de laboratório e também desmistificar um pouco os gráficos dessas análises, que às vezes a gente faz um bicho de sete cabeças, mas que na verdade não é. Então, bora pro vídeo. Começando pela difração de raio-x ou DRX, vocês devem estar se perguntando por que utilizar esse tipo de análise. E a resposta mais simples para essa pergunta é que, antes de mais nada, vocês devem buscar entender a estrutura cristalina do material que vocês estão estudando, porque é ela que lá na frente vai influenciar nas propriedades e no desempenho do produto final. O exemplo mais comum é do diamante e do grafite, que são duas formas alotrópicas do carbono, ou seja, esses dois materiais são feitos de carbono, mas enquanto o diamante é um dos materiais mais duros existentes, ou seja, ele consegue riscar a maioria dos outros materiais. Por outro lado, se você pensa que é o grafite que risca o papel, na verdade é o papel que risca o grafite, arrancando camadas da sua estrutura cristalina. Isso ocorre porque, como vocês podem ver aqui, o diamante possui uma estrutura tridimensional, bem organizada e compactada, enquanto que no grafite a estrutura é bidimensional, com essas lâminas que são ligadas entre si por ligações mais fracas que as ligações do diamante. E aí fica fácil de destacar ou de cisalhar uma lâmina da outra. Então, o que seria entender a estrutura cristalina? Primeiro, vocês devem saber se o material de vocês é amorfo ou cristalino. Ou seja, se esse material ele só é organizado a um curto alcance ou se ele é organizado também a um longo alcance. E se o material for cristalino, ele ainda pode ser monocristalino, se for formado por um só cristal, ou policristalino, se for formado por vários cristais separados por contornos de grão. E outra coisa que vocês devem saber é em qual das 14 redes de Bravais o átomo da sua estrutura cristalina está organizado. Se é cúbica, se é tetragonal, se é ortorrômbica, etc. Porque isso, lá na frente vocês vão entender melhor, mas vai influenciar na quantidade de planos de difração e é, na orientação que eles estão dispostos. E como é que funciona o DRX? Para os padrões atuais, essa imagem está bem ultrapassada, na verdade, é uma imagem do Callister, mas eu quis começar com ela porque eu acho que dá para entender bem o funcionamento e porque era assim que realmente funcionavam os equipamentos mais antigos. Então, como é que eles funcionavam? Tinha uma fonte de raio-x espalhados, que eram focalizados através desse furo na amostra cristalina, e aí os cristais dessa amostra cristalina difratavam o raio-x em uma placa fotográfica. E nessa placa fotográfica a gente conseguia ver esses pontos mais escuros, que quanto mais escuro, maior a intensidade do raio difratado, e o ângulo de difração era calculado através da lei de Bragg, que a gente vai ver mais na frente, a partir do raio, que seria a distância do centro, né, do raio incidente até cada ponto escuro desse. Era um trabalho bem trabalhoso. É... E agora a instrumentação mais atual, que o princípio é o mesmo, mas
a placa fotográfica ela foi substituída por um detector com um computador, que agora já mostra direto em um gráfico a intensidade e os ângulos de difração através desses picos. E o equipamento mesmo, propriamente dito, que fica dentro dessa cabine, a análise é feita com a cabine fechada, que fica lá desse computador, registrando em tempo real o gráfico de difração. Aqui é de onde sai a fonte de raio-x. Aqui fica a amostra, o porta-amostra, que eu vou explicar mais, falar mais sobre ele mais na frente. E o detector, que esses dois eles se movimentam formando um ângulo entre si que é registrado no gráfico. Só para entender um pouco sobre a geração do raio-x, porque isso vai ter influência direta na qualidade dos difratogramas gerados. Então, nós temos aqui basicamente um filamento de tungstênio, que quando submetido a uma diferença de potencial, ele é aquecido, e quando ele aquece, os seus elétrons são excitados e disparados contra um alvo, que é o anodo de cobre. O material mais utilizado é o cobre. E quando esses elétrons eles atingem a superfície do cobre, ocorrem dois fenômenos principais. O primeiro é pelas leis do eletromagnetismo, que dizem que quando o elétron, uma partícula carregada, é submetida a uma variação de velocidade, eles emitem a radiação. E o segundo é basicamente o efeito fotoelétrico, mostrado nessa ampliação, que seria quando os elétrons do filamento de tungstênio atingem os elétrons das camadas mais internas dos átomos de cobre. Esses elétrons de cobre são arrancados, deixando um buraco para trás. E como os elétrons das camadas mais internas são bobo nem nada, eles querem ficar mais próximo do núcleo de cobre, eles vão querer ocupar esse buraco deixado pelos elétrons que foram arrancados. Só que lá na química, vocês devem lembrar que as camadas mais externas, os átomos que estão nas camadas mais externas, são mais energéticos. Então, se esses elétrons eles saltam de uma camada mais externa para uma camada mais interna, que é menos energética, eles vão ter que liberar energia. E essa energia que é liberada na forma dos raios-x. Então, os raios-x são gerados pela desaceleração dos elétrons, e isso é importante porque esses raios-x gerados por isso aqui, pela desaceleração dos elétrons, eles são os responsáveis pelos sinais de mais baixa qualidade, que são os ruídos do difratograma, e esses outros pela transição eletrônica, que são os raios-x K-alfa e K-beta, que são responsáveis pelos sinais de melhor qualidade. E por que, então, utilizar o raio-x e não ondas de raio-x e não micro-ondas ou ondas de rádio? Porque vocês têm que lembrar que o objetivo é o quê? Com DRX, é estudar, é entender a estrutura cristalina. A estrutura cristalina é composta por átomos. Se eu quero estudar os átomos, eu tenho que utilizar o raio, eu tenho que utilizar ondas com comprimento de onda da mesma ordem de grandeza dos átomos, que é 10 a menos 10, nesse caso. Aí, as ondas de rádio, por exemplo, por que tem tanto que tem antena de todo tamanho aí, de 1 metro, de 10 metros. Por quê? Porque o comprimento de onda das ondas de rádio são dessa mesma ordem de grandeza. Mesma coisa das micro-ondas aí, que são utilizadas para aquecer comida, do infravermelho, que vamos ver mais na frente. Enfim. Agora que sabemos que o raio-x é onda, ele deve refratar, difratar e ou interferir, como demonstrado no experimento de dupla fenda, onde uma onda difrata
ao passar por duas fendas, se transformando em duas outras ondas diferentes, que podem interferir de maneira construtiva ou destrutiva entre si. Se for interferência construtiva, as ondas estão alinhadas, pico com pico e vale com vale, gerando essas faixas mais claras, que seria equivalente aos picos mais intensos no DRX. E se a interferência for destrutiva, as ondas estão fora de fase, podendo até se cancelar, como nesse caso. E aí temos essas faixas mais escuras, que analogamente seria esses picos de menor intensidade no DRX. Não é assim que o DRX funciona, mas dá para ter uma ideia e no próximo slide eu vou mostrar como é que funciona mesmo. Mas da mesma forma, na difração da luz por um prisma gerando esse arco-íris aqui bem bonito, que já foi até capa de álbum, que na verdade é o espectro do visível. O que ocorre é que o prisma possui franjas, que são espaçamentos, seria mais ou menos as fendas, da mesma ordem de grandeza do comprimento do visível. Então, para difratar o raio-x, nós teríamos que ter fendas da mesma ordem de grandeza do raio-x, que é 0,1 nanômetro. Mas isso aqui é impossível, não tem condições. A ideia, na época, foi usar a própria distância interplanar entre os átomos como essas fendas para difratar os raios-x. E daí veio a lei de Bragg, que diz que uma interferência construtiva, a condição para que ocorra uma interferência construtiva, é se o lambda, ou seja, a diferença da distância percorrida entre os feixes, for múltiplo de um número inteiro. E isso fica claro se você parar para pensar que essa onda mais de cima ela vai chegar primeiro, ou seja, ela vai difratar primeiro. E a segunda onda ela vai chegar depois e difratar depois. Se elas vêm, no caso, com interferência construtiva, ou seja, elas estão em fase, estão alinhadas, e essa aqui vai chegar primeiro, essa aqui ela tem que chegar com uma distância percorrida, ou seja, uma diferença múltiplo do comprimento de onda. É equivalente eu dizer que esse pico que aqui está, ele teria que andar um comprimento de onda, ele teria que estar aqui na frente. Então a diferença entre eles tem que ser de um comprimento de onda para que eles possam chegar aqui com interferência construtiva, ou seja, se somando e aumentando a intensidade do sinal, que seriam os picos dos nossos difratogramas. Agora já indo para uma parte mais técnica sobre a preparação das amostras, que para análise de DRX é relativamente simples, mas tem que ter atenção, porque a amostra pode ser um pó ou uma peça sólida, e isso acontece porque os parâmetros importantes para definir o conceito de um pó para um experimento de DRX são o número e o tamanho dos cristalitos individuais que formam o espécime e não seu grau de acréscimo. Isso significa que não importa a quantidade do pó que eu tenho, porque os raios-x eles não vão difratar nas partículas, eles vão difratar nos planos atômicos que estão dentro dos cristalitos. Como é que é isso? Os cristalitos são a menor unidade estrutural que conseguem difratar os raios-x. Eles compõem os grãos, como representado aqui em azul, e são divididos por essas linhas brancas que são os contornos de grão. Esses são os contornos, o conjunto dos grãos que formam as partículas. E é por isso que os parâmetros importantes não são a quantidade de pó, e sim são o número e o tamanho dos cristalitos individuais, porque quanto menor for o cristalito, maior será o número de domínios cristalinos de difração. E o que é que seria um tamanho de cristalino pequeno? O ponto 4 responde. Para a medição precisa da intensidade dos raios difratados, o tamanho do cristalito deve ser menor que 10
micrômetros. E ainda esses cristalinos, eles devem estar orientados aleatoriamente como em uma amostra policristalina, que aí gera diferentes padrões de difração. Então, por exemplo, quando eu emitir um raio-x aqui, eu vou captar um sinal para cá. E quando eu emitir um raio-x aqui, eu já vou captar outro sinal para o outro lado. Isso dá uma maior representatividade estatística. E agora veja que, mesmo se eu tivesse muito pó, eu teria que comportar ele nesse espaço limitado aqui do porta-amostra. E aí tem duas formas. Ou eu compacto a seco, puxando com essa placa de vidro, e aí os mais rigorosos vão dizer que isso gera orientações preferenciais, que os cristalitos vão ficar alinhados na direção que você puxa a placa. Isso é verdade, mas também não é para tanto. Mas o outro jeito seria pingar umas gotas de álcool isopropílico, como aqui, e aí esse pó ele fica em suspensão e ele se reorganiza de uma maneira aleatória. Outros parâmetros importantes que devem ser fornecidos ao operador DRX são a velocidade de varredura e o passo, que muitas vezes são confundidos, mas que se tratam de coisas diferentes. O passo é o incremento, é a quantidade de pontos que dão forma aos picos. Quanto maior for a quantidade de pontos, ou seja, quanto menor for o incremento, maior será a resolução dos picos. É como nos vídeos do YouTube, uma resolução de 144p, que são 144 pixels, a resolução é mais limitada. E quanto mais você incrementa a quantidade de pixels, por exemplo, 1440p, a resolução é aumentada. E a velocidade de varredura é a velocidade de varredura. Eu gosto de comparar com a foto. Imagina que você vai tirar uma foto de uma pessoa correndo. Se a câmera não for muito boa, provavelmente a foto vai sair borrada. E do mesmo jeito é com o DRX. Se a velocidade de varredura, ou seja, a velocidade da análise, for muito rápida, o difratograma vai sair borrado com alguns ruídos. Isso significa que a relação pico-ruído será menor. Isso pode ser visto nessa imagem, nesse difratograma, onde a curva azul tem uma varredura lenta e um passo pequeno. Você vê que tem uma maior resolução e os picos são mais destacados, tanto em forma quanto em intensidade, do que nessa curva preta, que foi feita com a velocidade de varredura rápida e com um passo muito grande. Então eu tenho uma resolução não muito boa e a relação pico-ruído é menor, a ponto de eu confundir o que é pico com o que é ruído. Isso é um problema. E outro parâmetro que deve ser informado é a faixa de medição, de quantos graus a quantos graus. E se a velocidade de varredura ou o passo não forem informados, o padrão é uma velocidade de varredura de 2 graus por minuto e um passo de 0,02 graus. Agora que você já sabe o que é o DRX, para que ele serve, como funciona, sabem como preparar suas amostras e até os parâmetros necessários para solicitar uma análise, já podemos falar sobre a interpretação dos resultados. Quais que são as informações geradas pelo gráfico e como entendê-las. Começando aqui então pela intensidade do pico, que é o eixo Y do nosso difratograma, medido em contagens por segundo. Que lembra, esses mesmos picos aqui são gerados por uma quantidade de raio-x difratados nos domínios cristalinos da amostra em um intervalo de tempo que é determinado pelo passo e pela velocidade de varredura. Então, a intensidade do pico, DRX, está relacionada ao grau de cristalinidade da amostra. Quanto maior a intensidade do pico, maior a quantidade daquela fase cristalina na amostra.
eu tenho aqui dois padrões de difração referente a duas amostras do mesmo material, e a diferença entre elas é o tempo de processamento. A amostra 1 passou por 1 hora de moagem e a amostra 2 passou por 2 horas. Mas notem que na amostra 1, essa curva preta, os picos são mais intensos e mais bem definidos. Como esse pico aqui em 2θ igual a 36 graus, que passa das 1000 contagens. E por mais que ela não seja 100% cristalina, né, como vocês podem ver pelo ruído aqui, dá para ter uma noção do que é pico e o que é ruído. Já na amostra 2, provavelmente vocês diriam que só tem ruído, mas se vocês olharem bem, vocês vão perceber que tem 3 picos bem discretos. Um aqui, outro acompanhando o mouse, outro aqui e outro aqui em 39 graus. Ou seja, a relação pico-ruído ela é tão baixa que os picos ficam escondidos no ruído. Então aqui podemos dizer que a amostra 1 tem um grau de cristalinidade maior quando comparado com a amostra 2. Isso acontece porque a moagem ela tem o efeito de amorfizar a amostra. O que seria isso? Seria destruir os cristais de difração da nossa amostra, tornando ela amorfa. E é por isso que faz sentido que a amostra 2, que tem o maior tempo de moagem, ela seja mais amorfa que a amostra 1. Outro parâmetro é a largura do pico, que segue a equação de Scherrer, de forma que o diâmetro médio do cristalito é inversamente proporcional a beta, que é a largura na metade da altura do pico. Como vocês podem ver nessa imagem, à medida que o tamanho do cristalito diminui, a largura dos picos ela aumenta. A 50 nanômetros eu tenho então picos mais acentuados e estreitos, e a 10 nanômetros eu tenho picos mais abertos. Voltando nesse caso aqui, como eu disse anteriormente, a moagem ela amorfiza o material e destrói os cristalitos. Como consequência disso, temos a redução no tamanho das partículas. E é por isso que, apesar da intensidade na amostra 2, daqueles picos que a gente encontrou, a intensidade ela é menor, mas o alargamento dos picos, por exemplo, se eu pegar esse pico aqui, o alargamento na metade da altura do pico ele é mais pronunciado que nesse pico da amostra 1, que já é mais estreito e acentuado. E isso faz sentido porque, de fato, a amostra 2 passou por mais tempo de moagem, ou seja, teve mais tempo para ter o tamanho das partículas, dos cristalitos, diminuído. E por último, mas não menos importante, temos a forma dos picos, porque muitas vezes fica difícil distinguir se o alargamento dos picos é influência do instrumento de DRX ou se é da própria natureza do material. Vamos ver como é que é isso. Então, o perfil medido dos picos ele tem dois parâmetros principais intrínsecos, que um é o parâmetro instrumental, que dá origem a esse perfil gaussiano, que tem a forma de sino, e um perfil mais estreito, com quase nenhum alargamento nas bases. Ou seja, o alargamento devido ao instrumento ele é puramente estatístico, né, da distribuição do tamanho de partículas. Lembrando aí da disciplina de estatística, da curva gaussiana, dessa ideia. E esse parâmetro do instrumento, ele pode, na verdade, ele deve ser ajustado através da calibração do equipamento de DRX com uma amostra padrão que
tem o seu tamanho de partícula já pré-definido, nesse caso de 2,5 micrômetros, e geralmente é um pó de dióxido de zircônio ou óxido de ítrio, que possuem aí picos bem intensos e bem definidos. Enquanto isso, no perfil lorentziano, é a contribuição da amostra. Ou seja, como vocês podem ver, o perfil lorentziano ele é menos intenso, mas é mais alargado nas caudas, tem um alargamento mais pronunciado, que é provocado pela presença de defeitos e de tensões residuais na amostra. Vamos mais na frente ver um exemplo sobre isso. E o perfil de Voigt, que nada mais é que a soma desses dois perfis. Agora vamos ver alguns exemplos para praticar um pouco. Esse slide é só para mostrar como cada tipo de material se comporta em um céu de DRX. Os materiais cristalinos já vimos que difratam bem e, portanto, apresentam picos variados. Os líquidos ou sólidos amorfos, que possuem ordenação só de curto alcance, não possuem a periodicidade necessária dos cristais para difratar mais de um pico. E os gases que não possuem nenhum ordenamento atômico. Suas moléculas ou átomos são muito separados e dispostos aleatoriamente para conseguir difratar. E o resultado disso é uma queda contínua na intensidade. Esse caso aqui é mais interessante porque mostra a evolução dos picos com a temperatura. Assim como no experimento de vocês, temos dois materiais de partida que reagem para formar uma nova fase a temperaturas mais altas. A temperatura ambiente, por exemplo, vocês podem ver uma fase do niquelado de lantânio, que são esses picos com as bolinhas amarelas, e do óxido de níquel, que são as bolinhas em verde. E à medida que a temperatura aumenta, esses reagentes são consumidos e aparece uma nova fase do óxido de lantânio, que é esse símbolo em preto, e algum níquel metálico em vermelho. O níquel é o catalisador ativado e o óxido de lantânio é o suporte. Nesse gráfico à direita, vocês podem ver a influência do tempo no patamar de temperatura. Conforme a intensidade aumenta com o tempo no patamar, a largura na metade do pico ela é medida mais acima e aí vai ficando mais estreito, indicando que o cristalito do níquel cresceu a maiores tempos. Isso para um catalisador não é um bom resultado, porque os catalisadores precisam ter um tamanho de partícula pequeno e uma grande área superficial específica. Não sei se vocês lembram, mas esse é o caso que eu tinha falado, que ia mostrar para vocês do alargamento dos picos devido às tensões residuais. Aqui à direita eu tenho uma ampliação desse pico mais acentuado em aproximadamente 45 graus. E é bem sutil, mas acho que vocês vão conseguir perceber que esse pico mais escuro ele é um pouco mais deslocado para a esquerda e a sua cauda também se estende mais para a esquerda, causando um alargamento da base. E esse alargamento, pessoal, não é devido à diminuição do tamanho do cristalito, e sim devido aos defeitos que foram introduzidos pelas tensões de tração e compressão durante o processamento de laminação. Então, essas tensões residuais, além de, como eu já tinha mostrado para vocês, causarem um alargamento da base, elas também podem deslocar a posição dos picos. Então, tem que ter esse cuidado aí se o seu material foi pré-processado mecanicamente. E esse aqui eu coloquei de propósito porque é bem parecido com o de vocês. Nesse caso, foi realizada a síntese da alumina, que é o óxido de alumínio, a partir da oxidação do alumínio metálico através da técnica de laser pulsado em meio líquido. Como é que é isso? O seu alumínio metálico ele é posto no meio líquido e um laser
vem e incide diretamente na superfície desse alumínio, aquecendo e favorecendo a cinética da reação de oxidação. O resultado, como vocês podem ver, é a formação de nanopartículas de alumina altamente cristalinas, que são esses picos bem acentuados, mas como nem tudo são flores, o resfriamento nessa técnica não é muito bem controlado, e aí temos um excesso de alumina amorfa que não teve tempo de cristalinizar, induzindo a formação de tensões internas, que são essas regiões circuladas com a relação é, pico-ruído bem baixo. E aí, se eu fizer uma ampliação nessa região, por exemplo, eu consigo perceber que realmente existem alguns picos de alumínio amorfo, mas que sem ampliação são imperceptíveis. E aí, só lembrando que esse alargamento ele também é devido às tensões internas e não devido à diminuição do cristalito. Essas tensões internas elas provocam a formação de defeitos, né, que causam essas deformações e o alargamento dessa região. E esses números aqui, vocês em cima dos picos, vocês sabem o que são? Porque, por exemplo, nesse pico, com quadradinho, é alumina. Esse outro pico também é alumínio. E por que, que os números são diferentes? O que é que diferencia? Esses números entre parênteses aqui, pessoal, são os planos cristalográficos da amostra. Então, para a mesma fase, eu tenho diferentes planos de difração. Da mesma forma, com o alumínio puro e com o alumínio amorfo. Aqui é só para dar uma ideia de como vocês podem estruturar a discussão de vocês nos relatórios, sendo que deve ter o código ICSD da carta de referência que vocês escolheram para comparar com os resultados obtidos. E se tiver formado alguma fase secundária, como foi aqui com o trióxido de tungstênio, vocês também devem referenciar a carta correspondente. Na sequência eu vou mostrar como é que vocês podem encontrar essas cartas e onde. É importante também discutir a cristalinidade da amostra. Os picos cristalinos vocês vão exemplificar as posições, que aqui foram essas. E se tiver formado fase secundária, vocês devem discutir se os picos eles são de baixa cristalinidade. Por exemplo, com teróxido de tungstênio, que são esses tracejados em roxo, vocês podem ver que os picos correspondentes não têm quase cristalinidade ou intensidade nenhuma. Então, por isso que eu falei que são de baixa cristalinidade. Sim, vocês devem também falar se a carta que vocês escolheram, qual foi a estrutura cristalina, que pode ser mais de uma, e falar um pouco sobre a forma desses picos, se eles são mais alargados, se eles são bem acentuados. Nesse caso aqui, eles são bem acentuados, que vocês podem lembrar aqui desse perfil gaussiano, que se vocês lembram, é, tem a ver com o tamanho do cristalito. Nesse caso aqui, como os picos são muito bem acentuados, foram formados partículas de tamanho nanômetro. E por último, se vocês tiverem também utilizado alguma referência da bibliografia para comparar, vocês devem citar aqui dessa forma, colocando o número lá na referência, que seria o 26, ou referenciando direto o sobrenome, nome do autor e a data de publicação. Agora eu vou mostrar 3 exemplos do efeito da preparação da amostra e das condições em que foram feitas as análises de DRX. Primeiro temos um refinamento de um pó grosseiramente retificado, com a abertura do feixe incidente adequadamente selecionada, e os dados foram coletados sem girar o porta-amostra. Nesse difratograma, os dados experimentais são representados por essas bolinhas,
Essas linhas mais escuras representam o padrão de difração utilizado para comparar com a amostra, e esses tracejados indicam os picos encontrados. Na parte inferior, temos uma curva de erro, que é a diferença entre a intensidade dos picos experimentais e calculados, e aqui devem ser considerados dois fatores. Primeiro, o pó grosseiro. Já sabemos que um pó grosseiro não difrata bem, e por isso a medição da intensidade dos picos não é precisa, como vocês podem perceber, com alguns picos de baixa intensidade da amostra, que são mascarados pelo ruído. Uma solução seria girar o porta da amostra para trazer uma aleatoriedade e achar mais planos de difração, o que não foi feito aqui. O segundo fator que deve ser levado em consideração é a abertura correta do feixe. Eu vou ficar alternando entre esses dois slides para ver se vocês conseguem perceber qual que é a diferença entre esses dois difratogramas do mesmo material, sendo que esse foi feito com a abertura do feixe inadequada. Como vocês podem ver, claramente a intensidade dos picos diminui e começa a aparecer umas bolinhas que são resultado do espalhamento inadequado do raio-x quando a abertura da fenda é muito larga, de forma que nem todos os planos principais são difratados e resultando em picos de baixa cristalinidade. A regra geral é que para materiais altamente cristalinos pode-se usar fendas mais estreitas para uma melhor resolução, e para amostras de baixa cristalinidade pode ser necessária uma fenda mais larga para garantir o sinal detectável, mesmo que com uma resolução não muito boa. E por último, um pó de baixa granulometria, onde os dados foram coletados com a amostra girando. Os picos são em bem menor quantidade, como vocês podem ver, porque são só os picos mais intensos e acentuados. E o modelo, que são essas bolinhas, vocês podem ver que ele se ajusta bem ao padrão de difração da amostra, com um erro quase nulo. Já estamos chegando ao final do vídeo e talvez essa seja a única parte onde vocês vão ter que atuar proativamente buscando as cartas padrão que mais se aproximam das cartas de vocês. Até aqui a gente viu sobre a intensidade dos picos, a largura, a forma, mas faltou outro parâmetro muito importante que eu não comentei e deixei chegar até aqui, porque é exatamente o que a gente vai fazer agora, que é buscar a posição dos picos. E as posições dos picos, vocês vão ver que representam as fases cristalinas da sua amostra. Então, cada posição é uma fase cristalina diferente e é como se fosse uma impressão digital do seu material. Então, não existe mais para a mesma posição, mais de uma carta cristalina. E se vocês encontrarem, é porque mesmo a composição sendo igual, mas ou o grupo espacial ou a estrutura cristalina vai ser diferente. E aí o objetivo é mostrar como vocês podem acessar a base de dados para ter acesso a essas cartas e como vocês podem encontrar da melhor forma qual é a carta ou as cartas que mais se aproximam do difratograma da amostra de vocês. Primeira coisa que vocês vão fazer é acessar esse link e se cadastrar na base de estruturas cristalinas, que é o BDEC. Normalmente essa base de estruturas cristalinas ela é paga, mas por uma parceria do governo a gente tem acesso a essas bases de dados, que são essas aqui. São essas e essas. Mas eu vou ser sincero que eu nunca usei nenhuma dessas outras bases de dados, sendo que essa aqui do CODE é a que é utilizada lá no Diamond para coletar as informações, não todas aquelas informações que vocês
encontram no Diamond são dessa base de dados aqui do Crystallograph e as imagens das estruturas cristalinas também. Mas o que a gente vai usar aqui é a do ICSD. Então vocês vão acessar e vão ser redirecionados para essa página aqui, onde tem muitas informações, mas vocês podem buscar aqui pela composição. Então, ou vocês podem digitar, ou vir aqui em tabela periódica e sair selecionando os elementos do que vocês acham que tem no material de vocês. Mas o importante é que vocês têm que colocar o mesmo número de elementos que vocês colocaram aqui nessa caixinha ao lado, senão vocês vão encontrar todas as cartas de todas as composições que incluem não só esses elementos, mas também outros elementos. Aí para filtrar melhor a gente coloca o mesmo número aqui e dá um run. Quando fizerem isso, vocês vão encontrar provavelmente várias cartas. E como eu falei, vocês vão ter que escolher as melhores cartas, provavelmente mais de uma. Então vocês conseguem marcar aqui nessas caixinhas mais de uma carta que vocês acham que tem no material de vocês e comparar. E outro detalhe importante é que essas estrelinhas aqui indicam os materiais, os difratogramas de melhor qualidade, mas que não necessariamente é o do material de vocês. E aqui tem outras informações também, mas quando vocês vierem aqui em comparar os padrões, vai abrir todos os difratogramas, que são todas as fases. Como vocês podem ver, para a mesma fase, por exemplo, ferro-níquel e ferro-níquel são os mesmos picos, mas então tem outro fator que diferencia essas cartas, porque é uma impressão digital e elas não podem ser completamente iguais. Se vocês voltarem aqui, vocês vão ver que o que diferencia esses dois, a composição, a fórmula química é a mesma, mas o grupo espacial, que é esse campo aqui, ele é diferente. Então vocês têm que ver essa questão aí também do grupo espacial. E aí vocês conseguem comparar mais de uma carta e ver quais são as cartas que possuem a mesma posição dos picos de vocês. E é mais ou menos como dispor várias cartas de uma maneira que elas juntas resultem na carta de vocês. Então, por exemplo, se tiver formada a fase pura do material de vocês, que eu acho que é a ferrita de cobre, vai ter só os picos da ferrita de cobre. Mas como vocês vão observar, tem outros picos além dessa fase principal, porque realmente é difícil você conseguir as condições necessárias de temperatura e de resfriamento, para principalmente na reação que vocês utilizaram, que foi a reação de combustão, que não tem um controle muito bom dos parâmetros de síntese, que é muito difícil formar a fase pura. Então vocês vão ter que buscar quaisquer que sejam essas outras fases secundárias do difratograma de vocês. E essa função é muito útil para isso. E aí aqui vocês conseguem também colocar o mouse em cima de cada pico de vocês para ver qual é a posição exata e até a intensidade. Mas aqui a intensidade, vocês não se apeguem muito a isso, porque dependendo das condições de análise, como eu mostrei nos slides anteriores, essa intensidade pode ser maior ou menor se não for normalizada. Mas o mais importante aqui seria as posições e os planos também, a família de planos de cada pico, vocês conseguem ver colocando o mouse em cima deles. E aqui embaixo, para melhorar a visualização, vocês podem ajustar a faixa também. Por exemplo, quero ver mais de perto aqui, eu posso colocar só de 30 a 60 ou de 40 a 50, enfim, para visualizar melhor cada pico.
seguindo aqui, outra coisa que vocês podem fazer é clicar, quando tiver nessa página aqui, vocês clicarem no Collection Code, né? Vocês apertam 2 vezes escolhe a carta e apertam 2 vezes no número dela, no código. E aí vocês vão ter todas as informações dessa carta. Tanto a fórmula, quanto aqui os parâmetros de rede, como vocês podem ver, o grupo espacial, a estrutura cristalina, ela tem tanto a imagem, quanto se vocês vierem aqui no próximo slide, nessa outra parte aqui, ela também diz que a estrutura cristalina é cúbica. E essa imagem aqui é até interessante vocês usarem no trabalho de vocês, sempre referenciando o CSD. E aqui a carta também, que aparece novamente. E isso aqui vocês têm que... Todas essas características aqui, essas informações, é importante vocês discutirem no relatório de vocês. E aqui é só para lembrar que todas essas cartas são um banco de dados, então todas essas cartas são de trabalhos reais que vocês conseguem acessar, por exemplo, para ver se as condições de síntese foi parecida com as condições de vocês. Então vocês podem clicar aqui no título, né, ou copiar e colar em algum buscador. Aqui, ó, diz que o texto completo vocês conseguem achar pelo Google Acadêmico, provavelmente. Enfim, então vocês podem também ter uma ideia aí da discussão de vocês pelo material da carta. E aqui seria, se vocês não quiserem fazer desse jeito, eu não gostei de fazer desse jeito aqui. Vocês podem vir direto no Google Acadêmico e pesquisar alguns materiais que tenham a mesma amostra que vocês. Vocês podem usar até esse padrão de texto aqui, que eu já coloquei em inglês, porque vocês vão achar mais materiais e materiais de melhor qualidade, sem querer menosprezar os trabalhos nacionais, mas é a realidade. E aqui eu já deixei até um padrão de como vocês podem pesquisar. Só mudando aqui o material, que eu deixei um material qualquer, mas coloco o material de vocês, padrão de DRX, e essa síntese aqui de autopropagante é a síntese de combustão que vocês fizeram. E aí eu coloquei isso aqui aberto de propósito para mostrar que é importante que vocês estejam logados no e-mail institucional da FRN. Então, primeiro vocês logam no e-mail institucional, vai no Google, aí outro buscador de vocês, coloca Google Acadêmico, vão abrir e vocês vão ter acesso aqui ao lado. Vocês podem clicar diretamente e já ter acesso ao PDF ou HTML para ver como é que é a discussão desses trabalhos. Eu abri um exemplo para mostrar o que é que vocês podem encontrar lá. Que eu coloquei algumas informações que eu acho que não é interessante para vocês agora, mas parâmetro de rede, a temperatura, mais o que? A intensidade relativa. Mas o mais importante mesmo é que vocês vão ter aqui as cartas, tanto do material do trabalho quanto da carta que o material usou para comparação. Aqui eu acho que ele usou para achar a fase secundária. Vocês podem ver essas linhas, elas dão exatamente no difratograma do material desse chinês aqui. E provavelmente é alguma fase secundária que formou. Não, é a fase principal e a fase secundária é essa aqui. Mas o importante é que vocês vão ter também o código do ICSD que vocês podem copiar. E voltando aqui, vocês podem colar nessa parte do ICSD Collection Code e vocês vão achar exatamente a carta que foi que aquele trabalho que vocês encontraram utilizou. E aí vejam que lá está ICSD, aqui está esse JCPDS, que é a sigla dos códigos antigos, que eu não sei se foram deletados e estão atualizados do banco de dados mas que vocês podem testar aí para ver se acham. Se não achar, vocês procuram outro trabalho que tenha o código ICSD atualizado. Mas só para, se vocês não acharem, é porque esse código aqui
é, antigo, principalmente se começar em 00 aqui. Aqui realmente, se vocês não acharem no Google Acadêmico, tiverem algum problema para acessar um dos materiais, mesmo com o e-mail institucional, vocês podem apelar para esse o portal de periódico da CAPES, que é o CAF. Vocês vão acessar nessa página aqui, só pesquisar o portal de periódico da CAPES, que vocês vêm aqui, selecionam a UFRN e vai para essa página aqui que é só vocês entrarem com o mesmo login do Cigad de vocês. E aí, da mesma forma, vocês vão conseguir pesquisar pelo título do material que vocês não conseguiram acessar e busca aqui e provavelmente, pelo menos para mim, nunca deu errado, vocês vão conseguir dessa vez acessar o material de vocês, vai aparecer aqui que vocês tiveram acesso via o FRN. Então, é basicamente isso que eu tinha para falar sobre DRX. Para não ficar muito longo, eu acho que o vídeo já está muito longo. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes, que a parte 2 vai ser sobre a análise de FTIR. E agora é só inserir a imagem de vocês no relatório e comparar com os dados da literatura. Lembrando sempre de citar o código CSD da carta, é claro, a composição e a estrutura cristalina. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo no WhatsApp ou no e-mail que está na descrição. E bom trabalho aí para vocês.